Jesus Cristo a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Com as palavras do apóstolo Paulo, a carta de Filipenses, capítulo 2, versículo 8, acolho nesse lema da semana cada um e cada uma de vocês que busca alimentar a sua fé, louvar e agradecer a Deus pela vida. E também você que chega com o coração pesado, buscando ajuda e apoio na casa e na palavra de Deus. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse culto estaria sendo transmitido com presença dos membros dessa comunidade neste dia, mas com o aumento do número de casos e também do número de pessoas que perderam a sua vida pela Covid-19 nessa última semana que se passou, nós, como presbitério, então optamos por continuarmos testemunhando que a vida é importante e que vamos esperar mais um pouco a começar com os cultos presenciais. Vamos continuar celebrando online pela próxima semana. Por Deus permitir essa forma de culto que preservamos e cuidamos da vida, nós queremos louvar a Ele cantando. Quando o povo se reúne para Deus louvar, ele não faz isso em seu próprio nome, mas ele faz isso porque Deus permite e porque Deus quer essa reunião, quer esta adoração. E nós nos reunimos também em nome deste Deus. Deus que é Pai, o Criador, Deus Filho, o Salvador e Deus Espírito Santo, o Consolador. Amém. Convido para nos achegarmos na presença de Deus em oração. Oremos.
Deus eterno e todo-poderoso, nos achegamos a Ti. Te agradecemos por tantas bênçãos e tantas dádivas que nos foram concedidas nessa semana que se findou. Nem sempre ou quase nunca conseguimos reconhecer ou sequer perceber o quanto somos pessoas abençoadas e agraciadas por Ti. Justamente por não conseguirmos reconhecer e perceber que tudo que temos vem de Ti, e tudo realmente que temos vem de Ti, nós somos pessoas pecadoras. Tu nos conheces. Tu sabes que muitas e muitas vezes não seguimos a Tua palavra e não obedecemos os Teus ensinamentos, que pecamos contra Ti ao fazermos isso. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nos omitimos diante da dor das pessoas que estão à nossa volta, ou de algum modo causamos essa dor. Te pedimos perdão, Deus. Nos ajude a superar esses erros e falhas que nós repetimos diariamente. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que clamamos teu perdão. Amém. O Salmo 86, 5 nos diz: Ó Senhor, Tu és bom e és perdoador e tens muito amor a todos que oram por Ti. E com essas palavras eu lembro desse Deus amoroso, desse Deus misericordioso, que perdoa quem a Ele confessa verdadeiramente suas falhas e seus pecados e não comete mais, não busca cometê-los. Assim sendo, recebam o perdão de Deus, que não vem de mim, mas vem do próprio Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz é a comunidade que pede perdão a Deus. E feliz também é a comunidade que olha para fora dos muros da igreja, ou seja, para a sociedade, para as pessoas que estão fora do âmbito eclesiástico. Estamos em recorde de casos da Covid-19, recorde de mortes, variantes ainda desconhecidas e muito perigosas e contagiosas deste vírus. Pessoas sem o recurso mínimo para manterem a sua vida, se sustentarem e sustentarem sua família. Pessoas que estão depressivas ou entrando nesse quadro de depressão pelo desemprego, pela falta de renda, pela falta de contatos sociais com outras pessoas, pelo enclausuramento. E também o mundo sofre tantas dores, tragédias e desastres. Por tantas dores e sofrimentos que nos rodeiam e nos cercam, nós queremos clamar a Deus. Assim como nós estamos, te convido até o momento de oração. Querido e amado Deus, nos chegamos a Ti para agradecer por todo o amor que o Senhor tem por cada um e cada uma de nós. Tu sempre se preocupa e espera um mundo melhor, por isso te agradecemos. Agradecemos também pela oportunidade de estarmos na Tua casa, para ouvir a Sua palavra e termos um momento de comunhão como Teus filhos e Tuas filhas.
E te pedimos, Senhor, abra nosso coração, abra nossa mente, para que a tua palavra seja bem-vinda e seja também transformação para cada um e cada uma de nós neste dia e para sempre. Amém. Quero convidar você a acompanhar de sua casa, com sua Bíblia, a leitura do Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 até 22. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 até 22, que nos diz assim: Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: Tira daqui estas coisas. Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: Que sinal nos mostras para fazerem essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruí este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: Em 46 anos foi edificado esse santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Até aqui, palavras da salvação. Demos graças a Deus.
Convido também a acompanharmos a leitura de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17, que são base para a pregação e meditação do dia de hoje. Êxodo 20, 1 até 17, que nos diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até que a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Até aqui, leitura do texto de Êxodo. Que a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com cada um e cada uma de nós, hoje e sempre. Amém. Você reconhece esse texto que acabamos de ler e acompanhar? Identificou os mandamentos neste texto? Lembrou dos mandamentos? Qual a sua relação com esse texto, com os mandamentos, com essa palavra de Deus? O texto indicado para hoje é justamente uma das versões documentadas dos 10 mandamentos, da palavra de Deus referente aos mandamentos. O texto inicia com um detalhe que é fundamental para nós entendermos todo esse conteúdo dos 10 mandamentos e que eu gostaria de já lembrar e abordar com vocês. Então, falou Deus todas essas palavras, diz o primeiro versículo. Os versículos 1 até 17 são palavras ditas por Deus, diretamente ao povo, sem a mediação de Moisés. Não foi Moisés que disse, Deus falou, mas é Deus quem fala. Isso caracteriza essa vontade real de Deus, sem interpretação ou sem pontes. É algo que Deus realmente queria que o povo entendesse e compreendesse. É apenas palavra de Deus, voz de Deus, a própria aliança de Deus com o seu povo. Mandamentos são as palavras da aliança de Deus nesse sentido. Então, no próximo versículo, na parte inicial dele, a parte A, Deus se apresenta. Eu sou o Senhor teu Deus, diz o versículo 2. Deus não inicia dizendo, tu deves, tu não deves, eu espero que tu faça isso, não faça aquilo. Deus, ele se apresenta. É o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. É o Deus dos antepassados. O Deus que ouviu as preces e a súplica do povo e o ajudou. Viu o sofrimento e foi livrá-los da escravidão. Que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Completa o versículo 2. Antes de fazer conhecida a sua vontade,
que é revelada nos mandamentos, Deus faz o seu povo se lembrar de quem Ele é. Deus faz o povo se lembrar da obra salvífica que Ele fez em favor daquele povo. É isso que dá autoridade para Deus revelar a sua vontade. Deus primeiro fala do que Ele fez em favor do povo, ou seja, o salvou, o libertou, para então revelar a sua vontade que Ele gostaria que fosse cumprida a partir da motivação da salvação que já é conhecida pelo povo. Então fica muito claro que os mandamentos não devem ser interpretados de uma forma legalista, é lei, ponto em cima do i. Os mandamentos foram dados para preservar a liberdade que acabou de ser conquistada por Deus para aquele povo. O povo foi liberto. E os mandamentos, são uma forma de preservar essa liberdade que o povo acabou de ter, de ser presenteada. Então o tema dos mandamentos só pode ser a liberdade. Mandamento ele não pode ser visto como algo legalista, mas como algo que liberta. Não uma nova forma de escravidão, ou um julgamento, ou motivos para julgar as outras pessoas. Mandamentos são dádivas de um Deus que liberta o povo da escravidão. E todo o restante da palavra de Deus revelada nesse texto que nós acompanhamos, nessas palavras de Deus para aquele povo e para nós hoje, é resposta do povo liberto. É o que nós vamos fazer em resposta a esse Deus que se apresenta como aquele que nos salvou. No versículo 3 inicia uma série de cláusulas jurídicas formadas por comandos e também por proibições. Não terás outros deuses além de mim, não tomarás o nome de Deus em vão, santificarás o sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Esses mandamentos devem ser entendidos como resposta do povo para a aliança que Deus propõe e que Deus faz. Ou seja, o povo agora é livre de tudo o que escraviza, a fim de ser livre para servir a Deus e servir a seu próximo. É uma liberdade para o serviço. Lutero traduz isso justamente como servo de Cristo. Foi liberto para servir a Cristo. Querida comunidade, os mandamentos não devem ser vistos como leis a serem seguidas e, quando nós as seguimos, agradamos a Deus e conquistamos, por mérito, a salvação. Não é desta maneira que acontece. Não é raro encontrarmos pessoas que fazem dos mandamentos uma obra meritória. Eu cumpro os mandamentos para merecer um lugar no céu, para merecer a salvação. Que ao tentarem cumpri-los pensam que estão agradando a Deus e alcançando essa salvação. Mas também não é raro encontrarmos pessoas que minimizam os mandamentos, que consideram os mandamentos apenas conselhos para uma vida feliz e uma vida sem problemas. Ou até pessoas que consideram os mandamentos leis para os judeus, para aquele povo lá, judaico, daquele tempo, que foi tirado da terra do Egito, sem valor nenhum para a nossa sociedade e como ela funciona atualmente. Mandamentos, como já dito, são sinais da graça de Deus e do compromisso com a pessoa que está à nossa volta. São resposta de amor a Deus e também de amor ao próximo, retomados por Jesus. Nós poderíamos, nesse sentido, comparar os mandamentos com os sinais de trânsito, por exemplo. As placas de trânsito, elas têm e possuem um caráter de lei, não é? Se diz que não pode virar à esquerda, não pode virar à esquerda, é lei. Mas nós chamamos essas placas de sinais de trânsito, sinais da lei, sinais do que fazer. Ou seja, são orientações claras, objetivas, que promovem a vida no contexto do trânsito. A desobediência a esses sinais de trânsito podem trazer consequências sérias para a vida do ser humano. Mas a sua intenção principal é a promoção da vida,
do cuidado e do exercício da liberdade de ir e vir e se deslocar com segurança, que faz o ser servo das pessoas no trânsito. Assim são também os mandamentos de Deus. Eles promovem a vida, promovem o cuidado, não apenas no relacionamento com Deus, mas também com as pessoas que estão à nossa volta, e principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. Então, para encerrar, quero compartilhar com vocês uma adaptação dos 10 mandamentos, feita pelo professor doutor Osmar Witt, professor de teologia na Faculdade Zeste. Ele reinterpreta os mandamentos para a situação atual da pandemia e ele escreve assim: Primeiro, eu sou o teu Deus, sempre andei contigo e em mim encontras refúgio. Cuido da vida que te dei, cuida tu também. 2. Não uses meu nome em palavrões ditos para extravasar a raiva. Não sou o responsável pela confusão que está aí. 3. Guardarás uma quarentena de afastamento social. Poderá ser um tempo santo de convívio em casa e de reencontros comigo. 4. Não xingues teu pai e tua mãe, nem teus filhos e filhas. Eles e elas sofrem as mesmas incertezas que tu. 5. Não te tornes, propositalmente, uma pessoa que propaga o vírus. Ele pode levar à morte. 6. Sejas tu pessoa casada ou solteira, não saias por aí flertando com o perigo. 7. Guarda-te da tentação de acumular bens e produtos só para ti e para os teus. Eles são necessários para a sobrevivência de todas as pessoas. 8. Não confies em notícias falsas ou fake news e não cooperes para espalhá-las. 9. Não penses que na casa dos teus vizinhos e vizinhas tudo é melhor e mais fácil. Eles e elas estão inseguros e angustiados como tu. E 10. Não penses que só o teu emprego ou só a tua empresa está correndo riscos. O momento é de união e de humanidade. Querida comunidade, mandamentos são sinais de vida e de cuidado. São sinais do que Deus espera de cada um e cada uma de nós. São sinais deste amor que liberta e a partir desta liberdade são sinais de como nós podemos servir as pessoas que estão à nossa volta, por amor e por gratidão. Somos pessoas livres para servir. Estamos a serviço de Deus neste mundo e da sua obra e da sua missão. Ama a Deus, a quem não vês, e ama a pessoa próxima que está de ti, a quem tu vês. Amém. Em resposta à palavra de Deus pregada, anunciada, queremos confessar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Temos um momento de avisos. Hoje nós gostaríamos de estar transmitindo, e assim o presbitério havia votado e combinado e acertado, de que estaríamos aqui em comunidade, com restrições, com distanciamento, uso de máscaras, mas estaríamos aqui na igreja. Infelizmente hoje a igreja está vazia, estou sozinho aqui gravando este culto. Nós gostaríamos de ter transmitido ele também, mas tivemos alguns imprevistos com a questão da tecnologia. Então, eu ainda estou gravando este culto de hoje. Mas, ao longo do tempo, nós vamos acertando os detalhes e fazendo com que as coisas se tornem possíveis.
E também rogamos a Deus neste culto e também nos momentos que ainda vêm, nas nossas orações, para que essa pandemia possa realmente sair da nossa rotina e que nós possamos voltar ao mais breve possível a tentarmos viver na rotina o mais normal que nós conhecíamos. Durante o próximo hino, nós queremos recolher as ofertas de hoje então são destinadas para a comunidade local. Então a tua oferta hoje ajuda esta igreja, essas comunidades. Que Deus abençoe dádivas e também doadores. Cantemos. Assim como estamos, convido você a nos colocarmos em oração de intercessão. Lembre durante a oração dos seus pedidos, seus agradecimentos, súplicas, intercessões. Que Deus acolha e também nos motive a orar. Oremos. Ó Deus e Pai, nosso restaurador, revele a tua compaixão por toda a família humana que está em crise e também está sobrecarregada e carregada de doenças e medo. Venha ao nosso auxílio enquanto o coronavírus se espalha em nível mundial. Cura as pessoas doentes, apoie e proteja suas famílias, amigos, amigas desta infecção. Nos conceda teu espírito de amor e de autodisciplina para que possamos, unidos e unidas, trabalhar para controlar e eliminar o coronavírus. Nos torne pessoas vigilantes, ó Deus, atentos e atentas, proativos e proativas na erradicação de todas as doenças, também como dengue, HIV, AIDS e tantas outras que aumentam o sofrimento humano e muitas vezes resultam na morte de muitas pessoas. Nos cura, Deus, de egocentrismo e de indiferença, que nos levam a estar preocupados e preocupadas apenas quando o vírus ameaça a nós mesmos. Abra caminhos que superam a timidez e o medo, que facilmente nos fazem ignorar as pessoas que estão à nossa volta. Fortaleça e incentive aqueles e aquelas que trabalham nos serviços públicos de saúde e na profissão da medicina. Cuidadores e cuidadoras, enfermeiros e enfermeiras, assistentes, médicos, médicas e todas as pessoas que se comprometem em cuidar de pessoas doentes e suas famílias. Inspire, ó Deus, e conceda ideias e esperança a todas as pessoas
que são pesquisadoras, focadas no desenvolvimento das vacinas. Apoie, Deus, todas as pessoas trabalhadoras, donos e donas de negócios, que sofrem a perda do seu sustento diário devido ao fechamento e restrições. Proteja e salve, Senhor, todas as pessoas que precisam viajar. Orienta líderes das nações a dizer a verdade, impedir a disseminação de informações falsas e agir de maneira justa para que toda a tua família possa conhecer a cura. Cure, ó Deus, nosso mundo, cure nossos corpos, fortaleça nossos corações e nossas mentes, e no meio da turbulência de hoje, nos dê esperança e também nos dê paz. Ouça nosso clamor, ó Deus. Acolha com um abraço gentil a todas as pessoas que morreram. Conforte seus entes queridos no meio do seu desespero. E lembre-se, Deus, de toda a família que lhe pertence, toda a raça humana e de toda a criação no teu amor. E tudo mais, Senhor, que nós temos em nossos corações, nossas mentes, nós te entregamos na oração que Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos ainda receber da bênção de Deus. Coloque suas mãos como forma de recebimento desta bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a sua paz. Assim te abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos na paz de Deus e servimos a este Deus com muita gratidão e muita alegria. Uma ótima semana a cada uma de vocês. Que Deus nos permita estarmos juntos nos próximos cultos e celebrações. Amém.